Por que que os meus relacionamentos não dão certo? Essa foi uma pergunta que eu recebi há pouco tempo de uma mulher. Eu quero contar uma história para você. Existia um cara que o nome dele era Nimrod. E Nimrod, ele era um poderoso caçador, aonde que ele uniu várias cidades em seu domínio. Ele tinha ali, ele liderava várias cidades. E ele era um líder muito influente. E em Gênesis, no capítulo 11, o versículo 1, fala que o povo falava apenas uma única língua. O povo tinha apenas um único modo de falar. Falavam a mesma língua. Era um só povo. Os seus relacionamentos, eles não dão certo porque vocês não falam a mesma língua. Vocês têm desejos diferentes, vocês têm objetivos totalmente diferentes, totalmente opostos. Porque os desejos, eles são muito, às vezes, orgulhosos, assim como Nimrod. Os desejos de Nimrod eram um desejo orgulhoso. Ele era muito ambicioso e ele era muito orgulhoso. Apesar de muito rebelde, né? Ser muito soberbo, ele era muito orgulhoso. Porque a ordem de Deus foi que a humanidade ela crescesse, ela se multiplicasse e ela crescesse na horizontal, espalhasse sobre a face da terra. Só que Nimrod ele decidiu construir a Torre de Babel, aonde que eles queriam atingir o céu. Eles queriam ficar concentrados ali e crescer na vertical. E aí, a Bíblia vai falar que eles tinham uma única língua, eles falavam uma única língua. Eles estavam ali unidos nesse propósito de construir a Torre de Babel. E a Bíblia fala, né, a história fala ali no livro, que se eles permanecessem unidos nesse mesmo propósito, nessa mesma missão, ninguém iria pará-los, ninguém pararia. Eles iriam simplesmente se tornar uma grande rebelião e o reino de Deus, ele seria exterminado entre eles. E o que Deus fez? Deus, ele simplesmente foi e confundiu a língua. E aí é onde passou a existir a variedade de língua, né? De idiomas. E aí as pessoas não falavam mais a mesma língua, não falando mais a mesma língua. O objetivo deles de construírem a torre foi exterminado. Esse plano não deu certo, porque passaram a falar línguas diferentes, idiomas diferentes, e eles não mais entendiam o que o outro estava falando. Então, quando você e seu cônjuge não estão mais entendendo um ao outro, é porque vocês não estão mais falando a mesma língua, vocês não estão mais no mesmo propósito, porque muitas das vezes o fato desse relacionamento não dar certo, não está dando certo, é porque vocês já começaram errado. Vocês tinham propósitos muito diferentes, aonde não tinham como vocês caminharem juntos, mas pelos desejos soberbos e pelos desejos, né, orgulhosos, pensando apenas no ego de cada um, vocês uniram-se, né? Estão juntos ou estavam juntos e queriam caminhar. Só que não tinham como caminhar se vocês não estavam unidos, se vocês não falavam a mesma língua. Vocês só estavam juntos. Por exemplo, quando eu pego várias laranjas e eu coloco dentro de um saco ou uma sacola, essas várias laranjas, elas estão juntas, mas elas não estão unidas. Quando eu pego todas essas laranjas e eu faço um suco de laranja, todas essas laranjas, elas estão unidas. Elas estão em uma mesma missão de serem um suco. E aí não tem como dividir essas laranjas. Não é impossível eu separar
2, 3, 4 laranjas. De 50 laranjas de um único suco, não tem como eu separar 2 laranjas desse suco, porque elas estão unidas. Elas não estão simplesmente juntas, elas estão unidas. Então, muitas das vezes o seu relacionamento não deu certo ou não está dando certo porque vocês não estão unidos. Vocês estão apenas juntos, caminhando, aonde que quando eu pego esse saco de laranja e eu faço um furo nesse saco, todas as laranjas elas vão sair e cada uma vai para uma direção, porque elas não estão juntas. Mas quando 2 pessoas estão unidas em um mesmo propósito, em uma mesma missão, falam a mesma língua, têm objetivos em comum, vários objetivos em comum, a maioria dos objetivos são em comum. São pessoas que exercem a mesma espiritualidade, têm os mesmos gostos em várias coisas e têm um propósito de vida juntos. Aí tem como caminhar junto, mas quando não se tem o mesmo propósito de vida, são propósitos de vida totalmente diferentes. Por exemplo, um dos parceiros, ele quer ser pai, só que, por exemplo, a mulher, ela não quer ser mãe, ela não quer ter mais filho, ou ela não quer ter nenhum filho, não tem nenhum filho e não quer ter nenhum filho. E aí, um vai querer filho e um vai querer ficar batendo na tecla que quer filho e o outro não queria filho. Só que esse propósito, esse desejo, ele deveria ser esclarecido, ele deveria ser muito bem claro lá no início do relacionamento. Só que o motivo do relacionamento ter iniciado foi muitas das vezes por um motivo egoísta, por um motivo onde que cada um estava pensando em si mesmo, em si próprio, e não discutiram as suas metas, os seus projetos, o seu propósito de vida, os seus valores, valores negociáveis, valores inegociáveis. O que dá para negociar, o que não dá para negociar, o que dá para abrir mão, o que eu não abro mão. Então, muitas das vezes, os seus valores não estão muito bem claros para você, eles não ficam claros para o seu parceiro, o seu cônjuge, e aí você inicia um relacionamento, o seu parceiro não sabe das suas metas, dos seus valores, aonde você quer chegar, você não deixa isso claro. E se você não deixa isso claro, inicia-se um relacionamento pensando nos seus próprios interesses e lá na frente vai acontecer o quê? Não vão conseguir caminhar juntos, porque não estão unidos, estão apenas juntos, mas não têm unidade de propósito, não falam a mesma língua. Quando Deus, ele confundiu as línguas, a Torre de Babel, ela parou, aquele projeto ele parou, ele não seguiu em frente. Deus não matou nenhum dos que estavam ali, ele simplesmente confundiu as línguas. Então, um passou a falar, por exemplo, inglês, o outro passou a falar português, o outro passou a falar espanhol, e aí não entendiam mais o que o outro falava. E aí eles seguiram, espalharam pela face da terra. Eles se espalharam, eles se multiplicaram, espalharam e foi cumprir o propósito que Deus queria, que era o quê? Que o povo se espalhasse pela terra. E esse episódio, ele aconteceu após o dilúvio. Após o dilúvio. Então, onde que Deus tinha destruído toda a terra e tinha recomeçado ali com a família de Noé dentro da arca. Então, o propósito de Deus era que o povo espalhassem pela terra. Mas eles queriam crescer na vertical e não na horizontal. E aí, quando Deus confundiu as línguas e eles não falavam mais a mesma língua, o propósito de Deus se cumpriu. Então, o segredo de você seguir em frente e os seus planos, os seus projetos darem certo dentro do relacionamento é onde que se tem a unidade de propósito, onde se falam a mesma língua. Vocês
falam a mesma língua, vocês se combinam em todos os projetos, em tudo que vocês vão fazer. Vocês têm um propósito de vida juntos. E só que não dá, muitas das vezes, para fazer isso depois que já tá junto, porque são propósitos totalmente diferentes, e aí tem que recomeçar, tem que alinhar valores, tem que alinhar propósitos, às vezes já tem filhos, e aí é onde que muitas das vezes, boa parte dos relacionamentos, eles não conseguem seguir em frente. E infelizmente terminam, porque infelizmente começou errado. Os valores não estavam claros.